Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo do nosso canal. Estamos na reta final agora para um aninho do Samuel, bem ansiosos. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre todos os vídeos que eu tenho dele, no caso, no desenvolvimento do Samuel, para postar antes dele completar um aninho. Mas aí eu pensei melhor, por que não fazer um vídeo de cada mês do Samuel, explicando como foi para nós, a nossa experiência. E no final, então, de cada vídeo, eu irei estar postando os vídeos do Samuel dentro daquele mês. Então fica ligadinho aí, já vai deixando o seu like para nos ajudar. E hoje eu vou falar sobre o primeiro mês do Samuel e o Samuel com um mês de vida, como foi para nós. Samuel, quer puxar a vinheta? Mudar a posição da câmera porque o bonito queria brincar com o telefone. A minha primeira experiência com o Samuel em casa foi bem assustador. Como eu disse para vocês no vídeo anterior que ele não tinha chorado e ele estava muito calmo, ele também não tinha pego o peito para mamar. O doutor até me explicou que a criança vem com uma reserva de nutrientes, de alimento, né? E que tudo bem ela não pegar o peito durante, eu não lembro se era 24 horas, mas era mais ou menos isso, durante um período no caso. E o Samuel pegava o peito mais pra fazer de chupeta mesmo e dormir. Ele não estava mamando. Então ele mal pegava o peito, ele só ficava perto ali do meu peito e acabava adormecendo, então ele ainda não tinha feito a sucção necessária, não tinha feito a pega certa, correta, para poder fazer a sucção. Quando chegamos em casa, tudo às mil maravilhas, nós fomos direto para minha mãe, saímos do hospital, fomos para a mãe. Aí chegamos em casa, tudo de boa. O Samuel começou a querer pegar o peito. Acontece que nós não nos entendemos de primeiro momento. Eu comecei a ficar nervosa, ele começou a ficar nervoso, meu esposo também. Nós ficamos até às 5 da manhã acordado com ele. Como eu disse, ele não chorava, mas ele gritava, era quase como se fosse o choro dele, né? Seria uma reclamação, a forma que ele aprendeu a chorar, eu não sei. Mas ele gritava, ele parecia nervoso e queria pegar o peito. Eu queria tentar dar o peito para ele, mas ele naquele nervosismo acabava não pegando. Eu sei que estávamos nós três chorando naquela noite. Eu não aguentava mais porque eu fiquei nervosa, achei que eu não ia conseguir dar o peito para ele. O meu esposo começou a chorar também de nervoso porque ele não tinha o que fazer naquele momento. Ele tentava me acalmar, mas o bebê não estava calmo, eu não estava calmo. Eu sei que eu pensei assim, meu Deus, vai ser um absurdo, eu não vou conseguir dar o peito, era tudo que eu queria, era poder dar de mamar. E eu já tinha pesquisado sobre isso, eu queria fazer livre demanda com ele. Até vou explicar um pouquinho sobre como funciona a livre demanda para vocês. Mas eu fiquei nervosa e eu liguei para minha mãe. Logo no dia seguinte disse: mãe, vem aqui porque não tem jeito, a gente não consegue. O Samuel vai ser uma criança que não vai dormir a noite inteira. E eu já comecei a pensar assim. Minha mãe chegou no outro dia, o menino tava numa calmaria, mas uma calmaria igual no hospital. Ele conseguiu pegar o peito, até eu fiquei um tempo, eu comecei a ficar muito nervosa em dar o peito perto das pessoas, acho que eu tinha essa ansiedade do Samuel pegar o peito certo, alguém criticar, eu não sei o que passou na minha cabeça, eu tinha também vergonha de deixar o peito à mostra, era a primeira vez pra mim, então eu fiquei um pouco envergonhada também. Eu só conseguia dar mamar pro Samuel quando nós dois nos isolávamos e tínhamos um tempo pra nós. Então o Samuel começou a pegar o peito corretamente e conseguia mamar, mas nós tínhamos que estar longe de todo mundo para eu conseguir então dar de mamar para ele. E ele ficou quieto, minha mãe olhou assim, Luana, do que você tá falando, né, esse menino? Olha a calmaria que ele é, tranquilidade, realmente, era muito tranquilo. Todo mundo dizia que a criança passava bastante tempo dormindo nesta fase, né? Que o bebê dorme bastante. Muitas mães, na verdade, têm o relato de passar a noite inteira com o bebê, claro, mas de dia eles dormem bastante. O Samuel era uma criança que não dormia muito. Ele passava boa parte do tempo acordada, mais do que deveria.
Quanto a horários, para mim não teve muita modificação. Na época eu era uma pessoa que dormia bem tarde, em torno de 2 da manhã, 1h30, e o Samuel já estava nesse ritmo também. Então, na hora que eu ia dormir, eu fazia, o meu esposo ia dormir, eu fazia o Samuel dormir e já ia dormir também. Não me cansou, no caso, muito, porque ele estava dormindo basicamente no mesmo horário que eu. Ele já tinha a rotina dele, era comigo já. Acordávamos também mais tarde, íamos dormir mais tarde, consequentemente acordávamos mais tarde. Então, a princípio, a minha rotina não mudou em questão de horários para dormir. Horários para comer já foi outra coisa, porque o Samuel, como eu resolvi fazer a livre demanda, o que, que é a livre demanda, né? É você dar o peito para a criança no momento em que a criança pedir e o tempo em que a criança quiser. Ou seja, não é só dar o peito de forma nutritiva, mas também de forma afetiva. Se a criança quer o peito para dormir, se ela quer o peito só para estar ali contigo. E às vezes o Samuel passava 4 horas grudado no peito. Então eu acabava não conseguindo ir almoçar até ele soltar o peito. Foi uma escolha minha, tá? Fazer livre demanda, foi de decisão minha criar o Samuel dessa forma. Então eu estava preparada para as consequências dessa escolha. Graças a Deus a minha tia acabava indo lá em casa, já era mais ou menos ali 2h30, 3 horas. Ela ia lá para me ajudar a segurar o Samuel e eu consegui fazer o meu almoço. Então eu tive sim, como eu posso dizer, consequências dessa minha decisão, mas eu estava certa de que aquilo era um benefício pro Samuel, né? Porque o bebê precisa da mãe, ele recém saiu da barriga da mãe, então ele precisa dessa, ele tem essa necessidade de estar próximo e ligado à mãe. Eu decidi também não dar bico e nem mamadeira para o Samuel, o que isso acabou acarretando, com certeza, em ele pegar muito mais o peito, muito mais vezes durante o dia, muito mais tempo por esta questão. Então, o Samuel pegava o peito o dia inteiro, a noite inteira, e assim nós íamos. Durante a noite, ele basicamente dormia a noite inteira. Samuel acordava 2 vezes na madrugada para mamar, às 2 da manhã e às 4h30 mais ou menos. Acontece que, pensa assim, acordava só 2 horas para mamar, então já tava tranquilo para ti? Não é bem assim, porque o que acontece? Às 2 da manhã ele mamava para dormir, só que ele ia largar o peito lá pelas 3h15. Aí às 4 da manhã ele pegava o peito novamente. E ia lá pelas 5h15. Aí depois às 6 da manhã, meu marido iria trabalhar. E então o Samuel pegava às 6, pegava o peito novamente, depois às 9 da manhã. Tinha mais ou menos esse horário, assim, um horário meio padrão dele. O problema é que ele ficava muito tempo no peito, não mamando somente de forma nutritiva. Ele mamava de forma afetiva, então passava um tempo bastante relevante no peito. Eu, a princípio, assim, sempre tomei uma decisão desde a minha gravidez, tá? Eu tinha muito isso comigo, que eu jamais iria dizer algo absoluto na minha vida. Samuel, Alguns momentos depois. eu sempre tomei uma decisão, tá? Eu tomei uma decisão na minha gravidez. Assim, nada do que eu falaria seria definitivo. Porque eu muito vi isso em pessoas que eu conheci que diziam assim, eu nunca vou fazer tal coisa, e quando via a pessoa fazia. E acabava se tornando muito feio, entende? Eu me sentia assim, se eu disser que eu nunca vou fazer uma coisa, daqui a pouco eu tô fazendo, ia ficar feio pra mim, pra palavra que eu dei. Então, eu nunca usei nenhuma palavra definitiva das coisas que eu gostaria de fazer quando eu tivesse um filho. Eu sempre dizia assim, eu pretendo não dar bico para o meu filho. Eu pretendo não dar mamadeira para o meu filho. Eu pretendo fazer o meu filho dormir no berço sozinho, não colocar ele na cama. Bom, então eu não dei o bico pro Samuel no primeiro mês de vida dele, e ele com o mês. Eu não dei mamadeira e o Samuel não dormiu na cama com nós. A princípio, olá. A princípio, eu queria colocar o Samuel no próprio quartinho dele, mas eu tinha muitos gatos.
E o meu medo dos gatos deitarem lá na cama com ele era muito grande e eu acabar não ouvindo. Não consegui comprar uma babá eletrônica, na época eu não tinha condições, era o meu desejo, mas eu não consegui. Então, o quarto estava todo montado já. Aí eu tive que colocar o Samuel no carrinho, do lado da minha cama. Não achei que seria tão prejudicial pelo fato de que ele ficava muito tempo comigo na cama mamando. Então, quando ele fechava os olhos para dormir, eu colocava ele no carrinho, não durava nem 1 hora, 1 hora e meia, ele já estava pegando o peito novamente. Então, ele dormia pouco tempo no carrinho. Aí eu achava que aquilo não ia fazer tão mal para a coluna dele, né, para o sono dele. E tava funcionando para nós. Eu tinha muito medo também da questão de ele dormir na cama com nós, porque o meu marido tem um sono muito pesado. Então eu tinha medo de meu marido acabar não vendo, e ele tinha mania às vezes de vir e me abraçar para dormir e acabar jogando o braço por cima, batendo no bebê, alguma coisa assim. Então, para mim funcionou daquela forma. O Samuel começou a pegar o peito com muito mais frequência por conta de não ter bico e nem mamadeira e dormia no carrinho tranquilamente. Acordava, ele dava uma gemida, uma resmungada, eu já pegava para dar o peito. Então não existia choro, eu não sabia como era o choro do Samuel. Foi muito engraçado que naquela primeira noite que eu contei para vocês que o Samuel gritou dentro de casa por causa do peito que ele não conseguia mamar. No outro dia eu encontrei a minha vizinha na rua. E a minha vizinha falou assim: "Nossa, quantos anos tem o teu filho?" Eu falei assim: "Nasceu, nasceu essa semana." Ela falou assim: "Meu Deus, mas ele tem voz de criança já grande." E realmente o Samuel sempre teve uma voz bem, bem grave, muito bonita. Eu adoro, assim, ó, uma das coisas que eu mais gosto no Samuel é o tom de voz dele, o timbre dele. É a coisa mais linda desse mundo. O Samuel, com 1 mês de vida, na verdade, desde que ele nasceu, ele era muito observador. Ele olhava muito para as coisas, para nós, para a gente conversando. Ele parecia que entendia tudo. Era muito engraçado assim a forma em que ele nos encarava enquanto a gente conversava com ele. Não parecia, nunca estava distante. Ele estava sempre olhando, observando cada ponto nosso. E ele conversava muito. Então, ele gostava de babosear bastante e interagir com nós. Eu achava aquilo muito incrível, porque eu nunca tinha visto uma criança fazer isso, entendeu? Da idade dele ter 1 mês de vida e conversar com nós da forma com que ele conversava. Então, foi uma experiência muito diferente para mim. Esse primeiro mês foi muito tranquilo, como eu disse, não mudou nada, absolutamente nada na minha rotina, tirando a parte do meu almoço. Porque quando eu morava sozinha, quando eu estava sozinha em casa, não era muito diferente, porque a gente acabava tendo outros afazeres e deixava o almoço sempre para mais tarde. Quando o esposo estava em casa, era um pouco mais diferente. Mas eu sozinha já deixava pra lá, tomava um café muito tarde e almoçava mais tarde. Então acabou não mudando basicamente nada para mim o Samuel em casa. E aquilo foi uma experiência muito diferente mesmo, porque eu achava que ia mudar completamente tudo. Claro, o que mudou? Mudou o tempo em que eu tinha com meu esposo, porque, como eu disse, o Samuel pegou o peito por muito mais tempo, então eu acabei dedicando muito tempo para Samuel e pouco tempo para casa e para o meu esposo. Tinha vezes que a gente não conseguia tomar um café junto, porque eu acabava dando o peito pro Samuel e para mim era mais confortável, como eu disse no início, dar o peito separado de todo mundo, longe de todo mundo. Então eu fazia o café para ele, esperava ele, chegava na hora o Samuel queria o peito. E a Luana lá pro quarto e meu esposo acabava tomando café sozinho. Com o tempo isso foi melhorando, mas no início eu acabava me isolando para dar a mamar. Perto das pessoas então era uma loucura, eu ficava assim muito nervosa e tinha que botar aquele paninho na frente e era um calor de janeiro ali que, gente, eu e o Samuel suávamos demais. Chegava a ser engraçado porque eu sempre gostei muito de ler sobre desenvolvimento, marcos de desenvolvimento. Desde a gravidez, eu baixei um aplicativo chamado Baby Center no telefone e eu via toda semana o que a criança desenvolvia naquela semana dentro da barriga, a altura e
e o peso médio que ela teria naquele tempo, o que estava em desenvolvimento. Tinha uma semana que estava em desenvolvimento a audição, outra estava em desenvolvimento o coração, e eu adorava ver isso. E continuei vendo após isto, que passa, o Baby Center continua acompanhando o marco de desenvolvimento da criança durante as semanas e durante o mês. Então eu gostava muito dessa parte. No aplicativo dizia que nessas primeiras semanas que o bebê tinha com a mãe, ele tinha muita ligação com o cheiro da mãe. Eu ficava assim, pobre do meu filho, se ele vai me ligar com esse cheiro de suor, meu Deus do céu, meu filho, esse não é meu cheiro não, pelo amor de Deus. Porque, gente, nós dois pingávamos suor, vocês não têm noção, era um calor insuportável. Eu e ele passávamos o dia inteiro em casa, completamente sem roupa, porque não tinha jeito. O ventilador não nos aguentava, tinha dias que tava tão calor que eu tinha que ir pra minha mãe, porque a minha mãe tem ar-condicionado. Então eu acabava indo pra mãe pra aguentar o calor, porque até pra ele, coitado, era muito quente na minha casa, muito quente mesmo. E o ventilador já não era tão suficiente pra nós. Então foi isso. O Samuel era uma criança comunicativa, era uma criança que passava um bom tempo acordada, um bom tempo no peito. E de primeiro mês, eu não dei o bico, não dei mamadeira, consegui permanecer com a ideia de o Samuel dormir, não estar dormindo na cama, e continuei com a livre demanda. Então era isso no nosso primeiro mês. Até vou fazer um questionário para vocês, para ver se vocês acertam. Seguinte, vocês têm que colocar o número da pergunta e do lado colocar se sim ou se não. Samuel, com 2 meses, foi para a cama com nós? Foi dormir no berço? Ele chorou? Será que eu acabei cedendo ao bico? E a mamadeira? Então era isso, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, ajuda muito a gente, já deixa o seu like, não esquece, e até o próximo vídeo. Tchau! Quem é? É o bebê da Isso de ser. Isso de ser. Você é tudo que um dia eu pedi para Deus, tudo que um dia eu pedi. A tia Grazi, de quem conseguiu ser pego no colo. É muito dengo. Tá caindo de sono, mas quem disse que dorme? Agora ferrou no sono. Não vai rir pra câmera agora que a mãe começou a filmar. É? Que você tá se rindo todo? É? Esse você ficou ali. É, minha esperteza. Em si de ser, eu sou minha criança de ser. Em si de ser. O cabelo da mamãe. A mãe aqui, ó, desesperada. Calma, então vamos fazer assim, ó. Se não gostou, a gente lava assim, depois a gente enxagua. Pronto. Né? O que mais quero é conversar com ele quando ele chega. Não tá saudade do meu velho. Conversa com o filho. É? Te amo. Eu te amo, Guli.
Ó. Olha só! Como conversa com esse pai? Diz, bom dia, grupo! Meu bebê, que coisa mais boa acordar com esse sorrisão. Bom dia, vovô. Um feliz aniversário. Te amamos. Dá um sorrisão pro pai. Um beijão. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Ah, e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.